Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, queridos, jovens, você que está assistindo esta transmissão, seja muito bem-vindo ao culto de hoje, que você seja muito abençoado agora nesta manhã. Hoje é um dia muito especial, um dia de nós adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso louvor, com todo o nosso coração. E agora de manhã eu trouxe uma mensagem para vocês que diz assim, está em João 16, 31 a 33, que diz: Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente está passando um problema, um caos mundial. E às vezes bate um medo, bate uma insegurança. O que vai acontecer do ser humano? Será que o mundo vai acabar? Mas Deus, Cristo, Ele nos deixa essa palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Convido você a fechar o seu olho para nós começarmos o nosso culto. Vamos orar. Pai, te damos graças, ó Senhor, por mais um dia, mais um momento que o Senhor nos agraciou em estarmos, ó Senhor, agora, Senhor, diante do Senhor, louvando o Senhor, engrandecendo o teu nome. Pai, está tão difícil, a gente se sente tão perdido nesse caos mundial, mas, Pai, que o nosso ânimo, Senhor, seja revigorado em Ti, que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, dia após dia. Não nos deixe esmurecer, segura-nos em Tuas mãos, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Pai, para que a partir de agora, Senhor, essa transmissão chegue, Senhor, e fale na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor. Que chegue com bênção e com graça, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Senhor, te quero. Convido o Senhor Deus a estar junto da tua casa, a estar perto de você e declara para Ele que você o quer, que você o ama em todos os dias da sua vida. Você está na sua casa, você pode bater palma. Vamos bater palma, Altair? Vamos balançar. Vamos agradecer ao Senhor porque só Ele é digno do nosso louvor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
E é esse Deus que nós queremos ter perto, é esse Deus que nós queremos servir, é esse Deus que nós queremos adorar. Um Deus que é soberano, que reina antes da fundação do mundo. Um Deus que nós amamos. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã, por mais esta semana, Senhor, que Tu nos concedeste. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu venha estar falando ao coração de cada um, Senhor, que está ouvindo nesse momento e vendo. Tu esteja abençoando as famílias, ó Pai. Tu esteja nos abençoando, nos protegendo dessa doença, Senhor, terrível em primeiro lugar. E que logo nós possamos estar, Senhor, nos reunindo novamente na Tua casa. Tu esteja, Deus, protegendo a cada um, a cada família e nos concedendo mais uma semana na Tua presença, e que esse dia possa ser um dia
onde nós possamos nos lembrar mais de Ti ainda, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais um domingo, pela glória de Deus, para falarmos um pouquinho mais da palavra dele, para meditarmos um pouquinho mais na palavra que ele nos tem dado. Nossa jornada, nossa viagem através de Esdras e Neemias está já chegando pertinho do porto, a gente já consegue olhar a terra firme. Estamos chegando no final dessa lição maravilhosa que a gente estamos passando. Quando a gente iniciou, nem tinha pandemia ainda, a gente nem imaginava que ia passar por isso, mas logo que a gente começou essa lição, já começamos no meio dessa pandemia e Deus nos preparou essa possibilidade da gente conseguir passar por esse momento estudando a palavra dele e tendo a oportunidade de saber que todas essas lições foram feitas para a gente, para que nós possamos saber um pouquinho mais sobre a palavra que ele tem para nós todo domingo. Na verdade, nunca a gente imaginaríamos que essa lição seria passada através desse formato. Fomos nos adaptando ao longo do tempo e estamos chegando no final da jornada desta lição. A próxima lição está chegando, maravilhosa, não mais do Velho Testamento, mas coisas atuais da nossa igreja, do nosso momento. Novidades vêm por aí, o pastor vai anunciar, a Edneia vai anunciar, mas a nossa jornada está chegando no fim. Mas mesmo chegando no fim, ela ainda nos traz grandes lições que a gente vai aprender hoje. Nossa lição é a lição 15, na revista, página 59, está esta lição. O título da lição é O Líder e a Reavaliação. O que significa isso? Significa que, mesmo nos momentos que parece que está tudo bom, calmaria, nós temos que ter o discernimento de parar, analisar, observar e tomar atitude se assim convier, se assim precisar. E para isso, o que a gente tem que ter? Cuidados e crescimento. Vamos imaginar a nossa igreja, a gente parar para analisar, para termos cuidados e crescimento. São esses nossos objetivos da lição de hoje, o que aconteceu com Neemias, que a gente vai trazer para os nossos dias para aprender um pouquinho mais. O texto básico é Neemias 7, do 1 ao 7, porém a gente coloca do 1 ao 7, mas esse capítulo é bem longo, ele vai até o versículo 73, é uma leitura complicada, uma leitura grande. Eu estou pegando a maioria desses textos compridos, com bastante nomes, com bastante lugares, mas que trazem as lições mais interessantes se a gente olhar com cuidado. Muitas vezes quando a gente está lendo o capítulo, ou o livro, ou mesmo a Bíblia toda, a gente passa por esse capítulo e se sente cansado e nem sabe muito bem por que está escrito na Bíblia. Mas é um capítulo importante, é um capítulo muito importante. Tanto é que está praticamente duas vezes, está em Esdras e está em Neemias esse capítulo. E traz uma lição importantíssima para a gente. Traz uma lição maravilhosa para a gente, essa lição, esse capítulo de Neemias, que é o 7. Então, o irmão que estiver disposto aí, leia aí capítulo 7, do 1 ao 73. Coloca nos comentários aqui que você leu, que a Edneia vai te mandar um brinde aí. Um brinde vai ser a oração para você, tá bom? Coloque no comentário aí, você lê do versículo 1 até o 73. É importante, mas é desafiador aí para quem não tem costume de ler muito. O texto-chave que a gente vai ler é capítulo 7, no mesmo capítulo 7, versículo 2. Lembrando que está na página 59 da revista, para quem tem revista aí. Texto-chave, Neemias 7:2. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus. Irmãos, nossa jornada, como eu falei, está mais para o fim. Está chegando. A gente já está começando a enxergar de longe a praia, o mar, o porto. E para Neemias, os muros já estavam construídos, as paredes já estavam altas, os portões estavam no lugar,
a cidade, o desafio, a obra estava completa, já estava feita, já estava concluída. A obra estava concluída. Nós vimos que Neemias teve ataques internos, teve ataques externos, teve conspirações, teve mentiras, teve vários tipos de movimentos para tentar parar a obra. Mas a obra continuou e a obra foi concluída. E parecia que o mar estava calmo, o mar estava tranquilo, mas mar tranquilo também é perigoso. Não é verdade? A acomodação, agora já estamos concluídos, agora vamos deitar, vamos dormir, vamos descansar no Senhor, porque agora nossa missão está completa, nossa missão está concluída, é perigoso. E Neemias tinha concluído a obra, tinha encerrado, portão no lugar, muro construído, 52 dias, encerrada aquela obra, e parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo tranquilo, estava tudo feito, tudo concluído, porém, entretanto, todavia, o perigo estava naquela calmaria, porque a cidade, o retorno do povo para Jerusalém era muito maior que construir os muros. O objetivo daquele retorno daquele povo não era um bando de escravos voltando para sua terra, não, era muito maior. Era muito maior do que construir apenas os muros, construir o portão, construir até o templo. O objetivo era muito maior. Era muito acima de tudo isso. A construção do muro físico durou 52 dias. Só que tinha uma reconstrução que iria durar muito mais, que dura até hoje. A reconstrução espiritual. Esse era o desafio de Neemias. A reconstrução espiritual de Jerusalém. Duraria muito mais essa obra do que a obra física que durou 52 dias. E o capítulo 7 vai falar sobre isso, sobre esse começo da reconstrução, esse começo da transformação de Jerusalém em um monte de escravos junto para uma nação respeitada, uma nação que daria orgulho de se viver, uma nação que seria reconhecida e seria admirada para o mundo. Essa transição somente era possível se houvesse uma restauração espiritual, uma restauração muito maior que física, uma restauração com base na palavra de Deus, uma restauração espiritual. Não é verdade? Muito importante. Nossa igreja pode ser linda, maravilhosa, as igrejas podem ser um prédio suntuoso, mas se não tiver restauração espiritual, de nada adianta os muros, de nada adianta bancos de ouro, de nada adianta projetor com LED de 250 mil pixels, não adianta nada. O que adianta é você estar restaurado, nós estarmos restaurados espiritualmente. E era isso que Neemias procurava naquela cidade. Ele queria restaurar a cidade, como povo e como filhos de Deus, como pessoas que tinham diferencial, que tinha o sangue de Deus correndo na veia. E aquele retorno era muito mais do que o retorno de um monte de escravos. Era o retorno do povo de Deus, retorno para sua casa, retorno para o respeito como um povo chamado filhos de Deus, povo chamado povo de Deus. Restaurar as suas tradições, a sua crença, o seu culto, a sua organização como cidade, restaurar a sua cidade, restaurar o seu país, restaurar a sua nação. Esse era o objetivo principal do retorno. O objetivo principal não era construir muro, não era construir portão, não era construir templo. Tinha que ocorrer essas obras. Era plano de Deus a reconstrução do templo em primeiro lugar, das casas, dos muros e dos portões. Mas o objetivo maior era restaurar Jerusalém como uma cidade chamada cidade que adora o Deus vivo. Cidade que adora o Deus verdadeiro. Vamos comigo nessa jornada, irmãos? Muito bem. Primeiro passo que Neemias deu, vamos ler poucos passos. 2 passos basicamente que a gente vai aprender hoje na lição. O primeiro, reavaliando
a liderança nacional. A reorganização como cidade, a reorganização como nação, a reorganização como povo. Eles tinham vindo, eles tinham construído o templo, eles tinham reconstruído os muros, eles tinham colocado os portões nos lugares e agora eles precisavam de uma organização. Organização como nação, como povo independente, um povo que conseguia viver e conviver em harmonia. E para isso, Neemias precisava nomear algumas coisas. A gente sabe que Neemias era o governador de Jerusalém, nomeado pelo rei Artaxerxes. Naquela região, abaixo do rei, Neemias tinha todo o poder. Ele era governador, ele era a autoridade máxima. E nós sabemos que a autoridade máxima, nós sabemos que um líder, para ter sucesso, o que ele precisa fazer? Colocar as pessoas certas na função certa. Na verdade, nomear as pessoas certas. A primeira coisa que para um líder se dar bem é quando ela tem pessoas em volta dele capazes e principalmente que fazem um trabalho bem feito. Nós vimos há pouco tempo aí, né, irmãos, uma confusão que deu aí a nomeação de um ministro da Educação. O ministro da Educação mostrou o currículo, ele era graduado, pós-graduado, mestrado na Argentina, doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Alemanha, e aí foi colocado ele como ministro da Educação. E qual foi a surpresa? Na realidade, aqueles títulos eram todos não concluídos, todos não verdadeiros. E o que causa isso? Causa um transtorno gigante. Por quê? Não foi escolhida a pessoa certa para o lugar certo. E isso é só um exemplo de todos os outros que acontecem na nossa política, mas acontece também na nossa vida, acontece na nossa cidade, na nossa empresa, no trabalho que a gente trabalha, na nossa vida, no nosso convívio. A gente vê isso todos os dias. Quando a gente não coloca a pessoa certa no lugar certo, se a gente for fazer uma obra em casa pequena e colocar um pedreiro que não é o correto para fazer aquele serviço, vai causar transtorno. Vai ter gasto de material, vai ter insatisfação, vai ter problemas, porque não está colocando a pessoa certa no lugar certo. E o líder verdadeiro, tanto líder como pastor, como um presidente, como um governador, como um líder dentro de casa, como eu, como você, como todos nós, membros da filhos de Deus, nós somos líderes e temos que saber escolher as pessoas para o lugar certo, na hora certa. E Neemias começou a sua restauração, a sua reavaliação do que precisava fazer para aquela cidade andar sozinha. O primeiro passo dele como governador, como autoridade naquela região era o quê? Escolher pessoas certas no lugar certo. E a primeira pessoa que ele escolheu era quem? Anani. Quem era Anani? Vamos ver se é verdade. Se ele escolheu Anani. Neemias, capítulo 7, versículo 2a. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani. Quem era Anani, irmão? Vocês lembram deles? Ele era irmão de Neemias. Aquele mesmo que levou a informação para ele. Ele levou Anani. Mas Neemias poderia ser acusado de nepotismo, não poderia, irmãos? Oh, ele está escolhendo o irmão, o governador, está usando o poder dele para colocar o próprio irmão. Não tem alguma coisa errada aí, não. Ele está escolhendo só porque ele é irmão dele, ele vai ser governador, ele vai ser o líder da cidade, ele vai ser responsável por essa cidade, por gerir essa cidade. É isso mesmo? Ele não está usando de nepotismo, não, para fazer isso? Não, irmãos. Por que ele escolheu Anani? Vamos entender melhor por quê? Primeiro passo. Ele era nacionalista. Ele é nacionalista. Por que nacionalista? Os irmãos lembram? Os irmãos lembram como que Neemias ficou sabendo que os muros estavam caídos? Anani, ele voltou para Jerusalém, provavelmente na turma de Esdras, no segundo retorno, aquela turma menor. E ele voltou por quê? Ele voltou porque ele amava Jerusalém, porque ele amava aquela cidade.
Ele amava de todo o coração. Ele largou tudo no reino lá na Babilônia para voltar para sua terra. Ele amava Jerusalém de tal forma que ele abandonou tudo lá, os seus negócios, o seu crescimento. Neemias ficou como copeiro do rei. E Hanani voltou. Voltou antes. Ele voltou porque ele queria viver, ele queria reconstruir aquela cidade, ele queria ver com seus próprios olhos a terra que ele chamou de a terra que estava enterrados seus pais. E ele voltou. E por que ele voltou? Porque ele amava Jerusalém. Ele era nacionalista. Ele tinha aquela cidade como a cidade dele, a cidade dos pais dele. E ele não via a hora de voltar. E quando teve a oportunidade de voltar, ele voltou. E não era uma viagem. Vocês, irmãos, lembram das lições que a gente aprendeu sobre isso? Não era um retorno fácil, né, irmão? Não era uma viagemzinha que a gente pega hoje aqui, um aviãozinho, 3 horinhas a gente tá lá no Nordeste, já almoçando com nossos parentes, quem tem parente lá, ou comendo no resort, sei lá, para quem tem dinheiro para viajar. Pega um avião e vai longe. Aquela viagem não, era 5 meses na estrada. 1,3 km, 1.300 quilômetros, mais ou menos, de viagem. 5 meses andando em deserto, floresta, sei lá, não sei detalhes da viagem, mas a viagem era longa, era 5 meses de viagem andando e pegando transportes alternativos para chegar de um lugar para outro. E ele enfrentou essa viagem para vir. Ele veio para reconstruir, para viver. Ele sabia que estava destruída, estava lá há muito tempo a cidade abandonada, mas mesmo assim ele veio porque ele era nacionalista, ele amava aquela cidade. A primeira qualidade que Neemias viu naquele homem era: ele faz tudo por essa cidade. Ele pensa nessa cidade antes de pensar nele mesmo, ele pensa nessa cidade. Segundo ponto, ele era capacitado. Tanto ele era capacitado que quando ele viu que a coisa estava muito pior do que ele imaginava, aquele povo escolheu ele para quê? Para fazer a viagem de volta. Ele voltou lá para Suzã para encontrar Neemias, lembra? Ele voltou para dar notícias, para pedir socorro, para pedir algum tipo de ajuda. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa. E ele, como um líder nato naquela cidade, ele foi escolhido, pegou alguns homens e voltou, fez aquela viagem. Agora não estava fazendo aquela viagem pela liderança de Esdras, de Artaxerxes, não, ele estava fazendo aquela viagem sozinho, com aquele pequeno grupo, para quê? Para pedir socorro, porque ele viu que sozinho ele não ia conseguir construir aquela cidade. Só com aquele povo ele sabia que eles não iam conseguir restaurar aquela cidade. Então ele voltou, de novo, aquela mesma viagem, 5 meses andando, lugares perigosos, desertos, salteadores, ladrões, perigos no caminho tinha muitos, mas mesmo assim ele foi. Ele foi porque ele se mostrou capacitado, ele se mostrou que tinha vontade e capacidade de resolver aqueles problemas, por isso ele foi escolhido por aquele povo. E ele voltou para falar com Neemias, tentar alguma coisa. Ele não tinha certeza que Neemias ia fazer alguma coisa, ele nem sabia se Neemias ia abandonar a função dele de copeiro do rei, que era seríssima. Mas ele foi, mesmo assim. Ele se mostrou capacitado. Ele amava a cidade e ele ele colocou os interesses da cidade acima do interesse dele mesmo. Em terceiro lugar, ele era íntegro. O Neemias conhecia ele, claro, desde criança. Ele sabia o quão era íntegro aquele homem. Anania era o homem que ele mais confiava, porque era o homem que ele conhecia desde criança. Muita gente naquela cidade Neemias não conhecia mais. Se espalharam pela Babilônia. E ali eles se juntaram para voltar. E Neemias já tinha muita gente que ele não conhecia mais. Só que um homem ele conhecia. Conhecia como a si mesmo. Aquele homem era Hanani. Ele conhecia. E ele escolheu para administrar Jerusalém aquele homem. Ele era respeitado pelo povo. Ele era capacitado. E ele era um homem íntegro. Era um homem limpo para aquela função. Ele não tinha currículo inventado, né, irmão? Como a gente já comentou agora há pouco. Ele era um homem que mostrava por si só como ele era. Além de Hanani, foi escolhido outro homem também para administrar junto com ele Jerusalém. Ananias.
foi escolhido Ananias para administrar juntamente com ele. E quem era Ananias? Por que ele foi escolhido também, junto com Anani, para administrar aquela cidade que estava sendo terminada de construir os muros, os portões, já estava feita. Ananias, quem que era? Vamos ler? Versículo 7, 2b. E com ele, Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro, e com ele, que diga, é com Anani. Anani e com ele, Anani, escolheu também Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era o quê? Era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. É possível temer a Deus mais do que outras pessoas? É possível, olha o que está escrito aqui. Ele era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Esse era o homem que ele escolheu. Esse era o homem que Neemias escolheu para, junto com seu irmão, administrar aquela cidade, liderar aquela nação jovem naquele momento, que tinha acabado de retornar. Por que ele escolheu ele? Porque ele era experimentado. A gente pode ver, ele escolheu Ananias, comandante da fortaleza. Ele já tinha uma função dele, ele já era experimentado, ele já estava administrando, ele já era um homem experiente. E ele já estava mostrando serviço, ele já estava mostrando resultado. Então ele escolheu aquele homem porque ele já estava fazendo. Não é que ele escolheu para fazer. Muitas vezes na igreja a gente pensa, na igreja do Senhor, em escolher pessoas que já faz por si mesmo o trabalho no reino de Deus. Na verdade, não é que as pessoas não são escolhidas, eleitas por acaso. Elas já começam a mostrar serviço, mostrar interesse, se colocar à disposição, perguntar, se interessar, se envolver, e aí no final do dia ela está sendo escolhida, ela não sabe nem porquê. Na verdade, assim é no reino de Deus, assim é na igreja, e assim era com Ananias. Ananias mostrava serviço, ele já era comandante da fortaleza, e por isso Neemias sabia que podia contar com ele, que ele ia trazer resultado. Segundo, ele era fiel. Irmãos, quão importante é ter alguém fiel do seu lado. Hoje em dia, principalmente, que muitos fazem coisas para derrubar outros, que pessoas com 2 caras, 3 caras, que cada situação, pessoas que a gente chama de camaleão, né? Cada local ela se adapta àquele local, ele é diferente, e é aquelas pessoas traiçoeiras que tentam derrubar os seus líderes, tentam derrubar as pessoas. As pessoas hoje em dia, até na amizade, a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas fiéis é difícil de a gente encontrar hoje em dia, não é verdade? E quando a gente encontra, a gente tem que valorizar. Neemias encontrou nele um homem fiel. Por que Neemias precisava se preocupar com isso? Neemias não era inocente, né, irmãos? E ele sabia que dentro daquele povo que ele estava liderando, tinha pessoas que tramavam contra ele. Ele ainda continuava tramando. Vamos ler aqui. Neemias, capítulo 6, capítulo 6 e 17, da lição passada, que foi dado pelo Fábio. Está escrito assim, ó: e também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviavam suas respostas. Tá vendo? Os nobres de Judá, os nobres da cidade de Jerusalém, os nobres que estavam dentro dos muros, estavam fazendo o quê? Estavam mandando cartas para Tobias. Quem era Tobias? Lembra que Tobias e Sabalate, que tentou derrubar de todo jeito Neemias? Mentindo, atacando, fazendo de tudo quanto tentando parar a obra de tudo quanto é jeito. Esse mesmo Tobias estava o quê? Trocando cartas com nobres, com líderes dentro dos muros, ainda naquele tempo, naquele momento. E Neemias sabia que não poderia confiar em todo mundo. Pelo contrário, poderia confiar em poucas pessoas. Porque mesmo os líderes, os nobres, as pessoas que estavam ali, eles queriam continuar com a mamata deles de sugar a riqueza daquele povo. E eles tramavam, eles trocavam cartas com Tobias. Né? Se fosse hoje em dia, eles iam trocar zap, ia trocar mensagem no Instagram, Facebook, mas naquela época eles mandavam cartas, né?
Os jovens hoje em dia acho que nem sabem mais o que é carta. Mas, vai pesquisar, dá uma googada, né, que você vai saber. Eles trocavam cartas com Tobias, que era um traçoeiro, né? Uma pessoa que queria derrubar Neemias, parar a obra, atrapalhar de todo jeito, de qualquer forma ele queria fazer. Ele mentindo, caluniando, de qualquer forma ele queria derrubar, queria parar aquela obra. Então, Neemias escolheu Ananias, junto com seu irmão, porque ele era experimentado, ele mostrou o trabalho, ele foi fiel no pouco, e no muito Neemias estava colocando ele. Ele era fiel, nem está escrito no versículo aí, pois Ananias era íntegro, ele era fiel a Neemias, fiel aos homens, fiel às pessoas que estavam do lado dele. E em terceiro lugar, mais importante de todos os outros, ele era temente a Deus. Ele temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Ele era temente a Deus mais do que muitos homens. Irmãos, se a pessoa é temente a Deus, logo ele sabe, ele tem o Espírito Santo que fala com ele sobre as coisas que ele deve fazer, as decisões que deve tomar. E um líder que é temente a Deus tem meio caminho andado para dar certo como líder. Porque se ele é temente a Deus, ele está no caminho certo, ele já começou certo, ele já começou servindo ao Deus correto, ao Deus certo. E ele, temente a Deus, ele vai tomar as decisões baseado nos mandamentos de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado nos princípios de Deus. Boa escolha não é, irmãos? Neemias já começou bem, escolhendo Ananias para liderar aquela nação. Primeiro princípio de um bom líder, escolher as pessoas certas para o lugar certo. Não é verdade? Muito bem, irmãos. Então, nepotismo, não podemos acusar Neemias. Na verdade, ele era fiel. Aqueles homens eram fiéis e confiáveis e trazia resultado, que é o mais importante. Não é isso? Muito bem. Quando ele terminou os muros, colocou o portão, ele já colocou as pessoas para cuidar do muro, para cuidar do portão, escolheu seu irmão, escolheu Ananias para liderar aquele povo e também colocou as regras. Ele colocou regras como um bom líder, irmão. Não há país, por exemplo, bem liderado se não houver lei. Se não houver lei, não tem como a gente seguir, não tem como se organizar. E as regras eram para ser cumpridas. E ele fez um treinamento, ele colocou as regras para que aqueles homens seguissem depois dos muros concluídos. Primeiro lugar que ele colocou, ele escolheu lá, reuniu o povo, reuniu aqueles seus líderes que ele tinha acabado de escolher, as pessoas que ele tinha escolhido, os levitas para ficar no muro, para ficar nos portões. E aí ele colocou: cuidem das portas. Versículo 3, Neemias 7, capítulo 7, versículo 3, a parte A. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Ele deixou por escrito aquela regra. Portas. O que são as portas, irmãos? As portas são para ser cuidadas. As portas é o local de entrada, local de saída. É o local que o inimigo usa para entrar e é o local que as pessoas tiram as pessoas de dentro. É o local que o inimigo tenta infiltrar e é o local que ele tenta tirar os membros de dentro. Na igreja nós temos que cuidar das nossas portas, né, irmãos? Porque o inimigo quer de todo jeito invadir, entrar, se misturar e ele quer tirar as pessoas de dentro. Na nossa vida a gente tem que tomar cuidado das portas, porque as pessoas vêm, o inimigo coloca pessoas, as pessoas querem entrar na nossa vida e tirar coisas boas da nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, se a gente não tomar cuidado com as portas da nossa vida, com as portas da nossa família, com as portas da nossa igreja, muitas coisas começam a entrar. Coisas estranhas à vontade de Deus, coisas estranhas do povo de Deus, coisas estranhas da vontade de Deus. E o pior, começa a tirar coisas que a gente já tem, tirar coisas que a gente tem na nossa vida,
que Deus se agrada. E aí começa a tirar coisas que Deus se agrada e começa a entrar coisas que Deus não se agrada. Devemos cuidar das portas. E Neemias sabia disso. E ele falou: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. À noite é quando o ladrão mais age, né? De madrugada é quando o ladrão mais age, mais ele quer entrar. Então, enquanto o sol não estivesse alto, aquele portão não estivesse aberto. Os inimigos poderiam estar à espreita, poderiam estar nas sombras. Não, só quando o sol estivesse alto, que não estivesse mais sombra, que estivesse claro, é que as portas poderiam abrir para ser controlado, para ser cuidada melhor. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar elas. À noite, travadas, fechadas, trancadas para o estranho. Nos dias maus, devemos trancar nossas portas para que não entrem coisas que não são do agrado de Deus. Segundo ponto que ele deixou por escrito. Versículo 3b, a parte B. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro. Além de cuidar das portas, nós devemos cuidar dos muros. Não é só das portas que a gente tem que tomar cuidado. Dos muros também. E quem que não usa a porta para tentar entrar? Quem que pula o muro para tentar entrar na nossa casa? O ladrão. Quem não usa a porta é ladrão. E os ladrões estão por aí rodeando nossa vida, rodeando nossa casa, rodeando nossa igreja para tentar entrar, para tentar tirar, para tentar roubar. Mas nós devemos tomar cuidado dos nossos muros. E Neemias tinha isso em mente. Cuidem dos muros, porque os muros foram feitos, só que eles têm que ser cuidados. Não adianta só fazer um muro. Ah, estou preparado, tô tranquilo, tô favorável, como diz o outro. Não preciso mais tomar cuidado porque eu sou autossustentável, eu sou autossuficiente. Não, nós devemos tomar cuidado. Mesmo com nossos muros altos, nós devemos tomar cuidado. E Neemias sabia disso. E ele designou pessoas para cuidar dos muros, os postos no muro. Ele deixou como premissa cuidar das portas, cuidar dos muros, para que o inimigo não viesse, não entrasse e não tirasse coisas de dentro da cidade através dos muros. Porque quem tenta entrar pelos muros é pior do que quem tenta entrar pelas portas, porque esse é ladrão de verdade, não é verdade? Muito bem. Em terceiro ponto, cuidem de casa. Mesmo versículo, mas a parte C. Outros em frente de suas casas. Ele colocou pessoas para fazer postos para cuidar na frente das suas próprias casas. Lembra que na construção do muro ele já tinha feito isso? Uma estratégia que deu certo? E agora ele pedia para cuidar das suas próprias casas. Cuidar das casas, as pessoas estavam cuidando da segurança da cidade e estavam cuidando da segurança da sua família. Nós devemos, como igreja, tomarmos cuidado das portas da igreja, tomarmos cuidado dos muros da igreja e tomarmos cuidado das nossas casas também. A igreja começa na nossa casa. Não é a nossa casa que começa na igreja. A igreja começa na nossa casa. E nós devemos tomar cuidado com a nossa casa. Nós devemos cuidar da nossa casa. Não deixa qualquer um entrar nas portas da sua casa, qualquer um pular o muro da sua casa. Não deixa o inimigo roubar as coisas da sua casa. Cuide da sua casa. E Neemias tinha isso em mente. Ele pedia para cuidar dos muros da cidade, das portas da cidade, mas também pedia para cuidar das casas. Guardar as casas. Guardar as casas significa o quê? Guardar as famílias. Criação de Deus, bênção de Deus na vida de todos aquele povo. Cuidem das casas, cuidem das famílias, cuidem para que elas não sejam roubadas, para que elas não sejam saqueadas, para que elas não sejam feridas, para que elas não sejam mortas. Cuide das casas para que aquelas famílias consigam viver com tranquilidade, viver bem, viver feliz. Aquelas famílias vivendo feliz, vivendo bem, vivendo segura, a cidade estava vivendo bem, vivendo segura, vivendo feliz. Assim é o povo de Deus. Se na nossa casa a gente está feliz, está seguro, está contente, a nossa igreja vai sorrir, a nossa igreja vai viver sob a bênção de Deus. Vai ser uma igreja feliz, vai ser uma igreja forte, uma igreja com saúde, porque as famílias estão com saúde. Não é maravilhoso, irmãos?
Neemias era um homem à frente do seu tempo, ele pensava em tudo, ele pensava nos detalhes, ele pensava do menor para o maior, ele pensava em tudo. Não é verdade? Muito bem. Então, ele escolheu a Anani, seu irmão, ele escolheu Ananias para administrar aquela cidade pelas suas qualidades e ele colocou as regras: cuidar das portas, cuidar dos muros e cuidar das famílias, cuidar das casas. Esse era Neemias. Lembra que a gente está falando que a gente quer restaurar espiritualmente? Ele queria restaurar espiritualmente aquela cidade. Ele queria restaurar como cidade, uma cidade espiritual. E por onde que ele começou? Ele começou pela proteção. Pela proteção. Chegando até a família. A proteção da cidade e a proteção das casas, das famílias. Na verdade, se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que nos proteger. Nos proteger dos ataques dos inimigos. Não é isso, irmãos? Muito bem. Agora, vamos para a parte espiritual. Crescimento. Era possível crescer aquela cidade? O crescimento espiritual daquela cidade se daria como? Né? Ele estava reavaliando o crescimento espiritual daquela nação, de Jerusalém. Está na revista, vamos ver aqui. Reavaliando na página 61, irmãos. Está na revista aí, ó, Reavaliando a Espiritualidade Nacional. Revista, página 61. Tá? Acompanha comigo, não me deixe só, porque eu estou aqui para aprender junto com os irmãos. Muito bem, reavaliando a espiritualidade nacional através do crescimento. Como que se cresce espiritualmente? Vamos ver os passos que Neemias deu. Primeiro, uma coisa que a gente tem que ter consciência, que temos lugares vazios. Vamos ver? Versículo 4, capítulo 7, lembra que a gente está no capítulo 7, versículo 4. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Uma coisa, irmãos, que deve incomodar a gente ainda hoje, muita gente esquece disso, muita gente para de pensar nisso, mas nós não podemos esquecer. Devemos nos incomodar com os lugares vazios, com os espaços vazios. Não é normal a gente ter espaço vazio. A gente não podemos nos conformar. Espaço vazio na igreja é sinal que tem pessoas para sentar naquele lugar. A cidade é grande, a cidade tem muitas pessoas. E temos lugares vazios. Lugares que devem nos incomodar. Incomodar para quê? Para preenchê-los. Preenchê-los com quem? Com gente, com filhos de Deus. Lugares vazios significa que tem pessoas para sentar ali. E Neemias olhava que aquela cidade era espaçosa, aquela cidade tinha poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Precisava de mais casa, precisava de mais gente para que aquela cidade tomasse corpo e crescesse. Crescesse como cidade e como nação, crescesse espiritualmente. Então, a lição que a gente traz para a gente é: tem espaço vazio ainda na igreja. Tem espaço vazio no reino de Deus. E a gente tem que nos incomodar com isso e buscar trazer pessoas. Traçar estratégia para trazer pessoas para encher aqueles lugares. E como que a gente faz isso? A troco de quê? Como que a gente age para que esses lugares não estejam vazios? O que vale? O que vale? Os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins? Eu posso fazer tudo para encher esses lugares? Tudo vale para encher esses lugares? Será, irmãos? Vamos ver o que Neemias fez? Primeiro passo, não esqueça o seu passado. Versículo 5, parte B. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, assim estava registrado ali. Ele não esqueceu do passado dele. Ele foi atrás do seu passado. Ele foi atrás de buscar quem era aquele povo, onde que eles estavam, quem tinha voltado. E ele encontrou. E ele encontrou o quê? Lembra, irmãos, que a gente aprendeu lá no começo do livro de Neemias? A lista do povo que voltou, nesse capítulo 7, ele repassa toda aquela lista. E o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Os que voltaram na primeira volta com Artaxerxes, na segunda volta com Esdras. Ele encontrou aqueles livros. E era uma pesquisa puxada para aquela época. Não era igual hoje que a gente joga no Google.
lista de moradores da cidade tal e vem já a lista prontinha. Não. Era algo que complexo, que eles tinham que gastar muita energia. E por que eles gastaram energia procurando aqueles arquivos genealógicos? Porque ele não se esquecia do passado. Ele sabia de onde que eles tinham vindo, o que eles tinham passado. Nós, como igreja, não podemos esquecer nosso passado. Muitas pessoas, irmãos, para que a gente pudesse estar hoje aqui, assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, para a gente ter hoje um templo lá esperando para a gente, quando passar essa pandemia, voltar. Para que a gente hoje termos liberdade de falar da palavra de Deus. Muitas pessoas morreram. Jesus morreu. Os discípulos morreram. Os missionários, muitos morreram. Pregadores morreram. E até hoje morrem. Morrem por essa palavra. E é essa palavra que a gente tem que valorizar. Essa palavra que a gente não pode esquecer do passado. Essa palavra que a gente tem que saber que pessoas estão todos os dias morrendo. Que pessoas morreram ao longo do tempo. Que muitos homens de Deus deram a sua vida. Foram degolados, foram mortos por amor dessa palavra. E por isso que a gente tem que valorizar. Nós não podemos jogar fora. Tratar de qualquer jeito. Ah, hoje dá, hoje não dá, amanhã não dá. Não, irmãos. Nós temos que nos lembrar do nosso passado. Nós temos que valorizar. Somente valorizando o passado que a gente temos um futuro brilhante. Na verdade, tem muita gente que não gosta de conversar com o idoso. Eu, particularmente, adoro conversar com o idoso. Porque saber como foi no passado nos aponta a direção do futuro. Literalmente, irmãos. É maravilhoso. Não podemos esquecer do passado. E Neemias não esqueceu. Ele foi atrás dos registros para saber quem era aquele povo que deveria estar morando naquela cidade que estava ainda vazia. Que ele queria buscar aquele povo. Queria fortalecer aquela cidade. Terceiro, organização. Não tem como a igreja crescer, não tem como nós crescermos espiritualmente sem organização. Não vale qualquer coisa para crescer. Versículo 5, a parte A. Só inverteu aí. Por isso, meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Ele buscou reunir todo o povo para registrar família por família. E se a gente for ler no capítulo, ele organiza por família, por pessoas, por sobrenome, por cidade, por profissão, por tipo de cargo sacerdotal, por tipo de cargo do templo, por tipo de profissão, e ele vai buscando, vai organizando, vai separando, vai buscando para completar a engrenagem para reconstruir espiritualmente aquela nação, aquela cidade. Para ser uma cidade forte, precisa de organização. Nós, como igreja, mesmo tendo lugares vazios, lembra que a gente começou falando de lugares vazios, mas o que vale para preencher esses lugares vazios? Não esquecer do nosso passado primeiro. Valorizar porque pessoas deram a vida por isso. Segundo, nos organizar. Organização é a chave é uma das chaves do crescimento. Nós temos que ser organizados. Então, nós temos que saber cada um fazer a sua função para que todos nós, como reino de Deus, chegamos até o dia de chegar ao céu. O que mais? Vamos continuar aqui no crescimento da igreja? Quarto, uma coisa que nós não podemos sacrificar é a palavra de Deus. Versículo 64, vamos pular. Se os irmãos que estão lendo aí, que vão escrever no comentário para ganhar o brinde da Edneia, que é uma oração, vai chegar até o versículo 64, e lá está escrito: e esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Olha que interessante. Esse povo, eles não conseguiram provar que eles eram da linhagem sacerdotal. Eles não conseguiram provar que eles eram sangue azul da linhagem de sacerdote. Eles não foram considerados, não conseguiram provar que eles eram realmente aptos para cumprir a palavra de Deus, para praticar as coisas de Deus. E aí eles foram considerados impuros. Eles não puderam praticar o sacerdócio. Não uma coisa que a igreja
não pode abrir mão é o quê? Da palavra de Deus. O que está na palavra é assim, sim, não, não. Não tem como fugir disso, irmãos. Não tem como fugir disso. Não adianta a gente querer inventar moda, vender óleo ungido, pular 3 ondinhas. Vamos fazer isso tudo para encher a igreja porque tem lugares vazios. Nada disso. O sacrifício da palavra de Deus não vale a pena. Vamos fazer a sexta-feira do avental ungido, da máscara do Covid-19, batizado no óleo santo, não sei o que. Nada para fazer um movimento para que trazer gente para encher. Vamos pular, vamos gritar, vamos fazer isso, aquilo, outro, para que a nossa igreja encha. Nada disso. O sacrifício da palavra de Deus não vale a pena. Não vale a pena. O crescimento espiritual não passa pelo sacrifício da palavra. O que está escrito na palavra, para ser sacerdote, para praticar o sacerdócio, tem que ser da linhagem sacerdotal. Você é? Sou. Tem como cumprir? Tem como provar? Não. Então você é impuro para isso. Igual ministro. Eu sou pós-doutorado. Cadê o seu diploma? Não tenho. Então, não tem como você ser ministro da educação mentindo o seu currículo. Assim é com a palavra de Deus. Não tem como você ser chamado filho de Deus se você não provar que você é filho de Deus. Não é verdade? Muito bem. Vamos continuar aqui. Está terminando, irmãos. Por último, o crescimento espiritual passa pelo sustento da igreja. Vamos ler 3 versículos aqui. Vamos pular por 70, 71 e 72. Alguns dos chefes da família contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Quem era o governador, irmãos? Quem? Neemias? Olha o exemplo do líder, irmãos. Ele foi o primeiro a contribuir ali. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias, 530 vestes para o sacerdote. O sustento da igreja passa pelos membros da igreja. E o líder daquela nação deu o seu exemplo. Neemias doou, pegou do seu salário como governador e deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante. Em segundo lugar, os chefes das famílias, dando exemplo. Em primeiro lugar, o governador. Em segundo lugar, os chefes da família. E o total dado pelo restante do povo foi de 170 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para o sacerdote. Todo aquilo foi dado para o sustento da nação, para o crescimento daquela nação. Aquela jovem nação, aquele recém-voltado nação, ela precisava do sustento. E quem dava o sustento? A própria nação, não é verdade? Assim como nós pagamos nossos impostos para ter um serviço de volta, apesar de muitas vezes a gente não termos esse serviço, mas a gente pagamos impostos para ter o serviço de volta. Para ter saúde, para ter escola, para ter asfalto, tudo os benefícios que a gente tem. Como que chega nesses benefícios? Através dos impostos. E o sustento da igreja precisa passar pelos membros e principalmente seguindo o exemplo dos seus líderes. Não é verdade? Muito bem. O crescimento espiritual daquela nação passava também pelo sustento. O sustento na própria nação. Então, irmãos, o banco vazio deve incomodar a gente? Deve. A gente deve buscar encher? Deve. Porém, para que esse banco seja cheio, a gente tem que passar por esses 5 passos, na verdade? E o principal, não sacrificar a palavra de Deus. Muito bem. Concluindo, irmãos. Mesmo quando o mar parece calmo, mesmo como a sua obra parece concluída, mesmo como a sua missão parece feita, mesmo quando você achar que você já fez tudo o que tinha para fazer, pare. Reavalie. Haja se precisar agir. E prossiga. Neemias parou para avaliar. Avaliar que aquele movimento estava estranho, que aquela cidade precisava de um crescimento depois dos seus muros construídos.
ele reavaliou aquela situação e ele agiu. Ele escolheu líderes, ele colocou regras e ele colocou o objetivo de crescimento, porque tinha casas vazias, lugares vazios, terrenos vazios. E aí ele agiu, ele fez isso, ele escolheu líderes, ele colocou regras, ele buscou escolher as pessoas, ele buscou pesquisar quem eram as pessoas, seus descendentes, os seus sacerdotes, os seus levitas, os seus familiares, os seus trabalhadores da igreja, para construir, para crescer fisicamente e espiritualmente e prosseguir para ser uma nação respeitada, uma nação chamada nação de filhos de Deus. Irmãos, muito obrigado pela atenção dos irmãos. Tenham um ótimo domingo. 18 horas nesse mesmo canal aqui, culto para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos com saúde, quem está com saúde. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, aqueles que estão passando por essa doença, pelo sustento, pelos empregos, pelos negócios. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele esteja no nosso meio todos os dias e nos sustente e agradecer sempre por aquilo que Ele tem feito por nós. Hoje à noite, 18 horas, culto. Quarta-feira, 7 horas, tem um bate-papo com o pastor, pedido de oração. 7h30 tem um estudo. E assim por diante. Domingo que vem, de novo, EBD. E assim continuamos para o reino de Deus, para que a nossa nação tenha um crescimento espiritual contínuo e sustentável. Muito obrigado pela atenção. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.